pessoal, vamos lá falar sobre a vulnerabilidade do consumidor que possui uma presunção absoluta. Nós que somos da área do direito, a gente sempre costuma dizer, para toda regra tem uma exceção, porque no direito isso é muito comum. Mas agora, por isso que eu irei iniciar falando sobre a vulnerabilidade do consumidor, que é uma presunção absoluta. Se você é consumidor, você é vulnerável. Nós vamos contextualizar, tá bom? Eu fiz um esquemazinho, se você puder, copia no teu caderno, porque isso vai te ajudar a aprender e lembrar da matéria. Então vamos lá falar desse princípio tão importante, absoluto, decorre de lei. Você é consumidor, você é vulnerável e Princípio da vulnerabilidade do consumidor. Nós temos aqui uma presunção absoluta da vulnerabilidade do consumidor e vamos iniciar porque é a principal característica do consumidor no mercado de consumo. Se você é consumidor, você é vulnerável. A professora Cláudia Lima Marques até diz que a vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção. Então, nós temos aí uma presunção absoluta do direito consumerista, não necessitando de qualquer comprovação para demonstrar o desequilíbrio existente entre consumidor e fornecedor. Uma presunção que decorre de lei, previsão legal no artigo 4º do CDC, inciso 1, que vai nos dizer sobre o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Agora vamos para as espécies de vulnerabilidade classificado pela doutrina. Vamos iniciar com a vulnerabilidade técnica. Bem simples, a vulnerabilidade técnica ela consiste no desconhecimento do consumidor no tocante à ausência de conhecimentos técnicos sobre o produto ou serviço adquirido ou contratado no mercado de consumo, pois o consumidor não participa do processo de produção do bem. Como exemplo, nós podemos usar a matéria-prima utilizada na confecção de um terno onde o consumidor adquire, sendo que o fornecedor diz que é uma qualidade alta, 100%, mas o consumidor ele não tem conhecimentos específicos, técnicos, para realmente ter certeza daquilo que o fornecedor está oferecendo. Então, como exemplo, nós podemos usar aqui a matéria-prima na confecção de um terno. Outro exemplo também, uma espécie de placa-mãe que integra um computador, que também é uma questão muito técnica, onde a maioria dos consumidores não vão conseguir compreender. E é nisso que consiste a vulnerabilidade técnica, a falta de conhecimentos específicos pelo consumidor. Enquanto do outro lado, o fornecedor, existe uma presunção ou uma exigência desses conhecimentos pelo fornecedor. Já a jurídica, quando nós falamos na jurídica, é a falta de conhecimento sobre os direitos e deveres inerentes à relação de consumo, a falta de conhecimento da lei, da matéria jurídica e de outros ramos científicos da economia ou da contabilidade. Aqui nós podemos dizer que o consumidor é frágil nos conhecimentos jurídicos
e demais ramos científicos. Aqui como exemplo, pessoal, um exemplo que se encaixa muito bem aqui são os contratos de adesão. Por quê, professora? Porque nos contratos de adesão, a elaboração é realizada exclusivamente pelo fornecedor. Existe claramente uma impossibilidade de se discutir os termos da contratação. Então, isso maximiza a vulnerabilidade jurídica do consumidor. Então, o contrato de adesão se encaixa perfeitamente aqui. Quando nós falamos da vulnerabilidade econômica, aqui existe uma fragilidade do consumidor perante o forte poder econômico do fornecedor. E a vulnerabilidade econômica aqui, ela pode se dar de dois modos. Ela pode ser em razão do monopólio ou em razão da essencialidade. Como assim, professora? Vamos entender. A vulnerabilidade econômica ela existe em razão do monopólio quando o fornecedor ele é o único prestador de serviço da região. Por exemplo, aqui na região onde eu moro, Maranhão, Cidade de Timon, nós tivemos por muito tempo o monopólio da prestação de serviço de ônibus. Muito tempo, apenas uma empresa, durante muitos e muitos anos, ela tinha um monopólio. Só ela prestava esse serviço de ônibus, de transporte público à população daqui de Timon. Isso faz com que exista uma vulnerabilidade econômica do consumidor, ou em razão da essencialidade, quando o serviço é muito essencial. Vou usar como, por exemplo, aqui, a internet, que é um serviço essencial. Então, vamos imaginar que existe um único provedor de internet na região e o consumidor não pode ficar sem o serviço. Então, existe uma essencialidade, existe uma vulnerabilidade econômica do consumidor diante do monopólio do forte poder econômico daquele fornecedor em determinada região. E nós temos também a vulnerabilidade informacional, que foi trazido pela professora Cláudia Lima Marques, com origem no direito alemão. Ela é mais novinha. E aqui é a necessidade de informação na sociedade atual. Ela defende que a falta de informação é a causa da vulnerabilidade. Defende que o consumidor não detém informações suficientes para realizar o processo decisório de aquisição ou não, é uma escolha ou não de produtos, e serviços. Aqui quer dizer que sobre determinada compra, o produto não vem com informações necessárias e suficientes para que o consumidor decida realmente se vai comprar ou não, que ele possa ter um poder decisório de aquisição ou não do produto e serviço. E para encerrar, vamos encerrar com os hipervulneráveis, é essa mesma expressão, que é uma construção doutrinária. Aqui, pessoal, nós estamos falando de um subgrupo de sujeitos que se destacam as pessoas com deficiência física, sensorial ou mental. Se destacam as pessoas com deficiência física,
sensorial e mental. Justamente esse destaque porque existe uma necessidade de maior proteção no mercado de consumo dessas pessoas. Se todos nós que somos consumidores somos vulneráveis, aqui nós temos um grupo especial de pessoas que foi classificado pela doutrina como hipervulneráveis, onde existe uma maior necessidade de proteção no mercado de consumo, principalmente contra a agressividade de tantos marketing que nós temos visto, né? Que influencia muito sobre o poder de compra do consumidor. Então, encerramos aqui mais uma aula. Não perde a próxima.